Então feche seus olhos, põe as mãos no coração por um minuto, pedindo: Senhor, Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui, Senhor, diante do Teu Santo Espírito, Senhor, porque cremos de todo o coração no que está escrito. As Escrituras Sagradas, Senhor, a Tua palavra viva. Senhor, o Senhor diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pai, quando o Senhor diz que faz, o Senhor faz porque tem todo o poder. Quando o Senhor nos ordena, é porque nós podemos fazer sem sacrifício algum. Como o Senhor diz, os mandamentos do Senhor não são nada pesados. Mas o Senhor é um Pai tão maravilhoso e tão amoroso, que não quer os filhos assustados, temerosos. Como o Senhor diz que o perfeito amor, esse perfeito amor é do Senhor, Ele lança fora o medo. Mas também o Senhor nos alerta bastante, para que na nossa caminhada de fé aqui nesta terra, não hajam interrupções, que não seja uma caminhada intermitente, Senhor, porque sabemos que se nós pararmos, Senhor, não vamos alegrar o Teu coração, vamos atrasar tudo, Senhor, até as bênçãos, porque muitas são alcançadas pela perseverança da fé e da oração. Então nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor, que o Senhor não nos veja em negligência, pois sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar, em restaurar, em conduzir os filhos. E o Senhor manda, Senhor, que se chame, que chamemos o mundo para Te conhecer, para que esse mundo pare de sofrer, não sofra mais como tem sofrido, meu Pai, as assolações do inferno. O Senhor diz, Jesus, o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o Senhor ensina, o Senhor ordena, e nós estamos aqui para Te ouvir. Fale conosco, Pai. Em Teu nome nós pedimos: fale conosco. E Te agradecemos por esse cuidado, por esse zelo do Senhor, em nos conduzir dia a dia, como o Senhor nos fala, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas as ovelhas ouvem a Tua voz. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela pode ser comparada a uma construção. Um construtor não deve iniciar uma construção se ele não fez os cálculos, o projeto, e se ele não tem materiais para concluir essa obra. Porque uma obra inacabada, com o passar dos anos, ela se perde. Cria lodo, limo, a própria erosão, não é? O tempo vai destruindo. E não serve para nada. Às vezes você vê esqueletos assim de construções, de prédios, cuja obra parou. E ela foi se estragando. Vai ficando horrível. E não serve para nada, não serve para abrigar bichos e coisas dessa natureza. Mas não serve para nada. E o tempo gasto e o dinheiro investido fica tudo perdido. Muita gente pensa, irmãos, que pode seguir o curso dos ventos que sopram, tipo assim. Eu não estou falando dos ventos do sopro do Espírito Santo, que significa a vontade de Deus. Estou falando de tempestades e problemas que vêm, e muitos cristãos se abalam, e alguns irmãos até param sua caminhada com Jesus, com pensamentos errados, tipo: Deus não está me ouvindo. Poxa, em vez de melhorar, não melhora nada. Satanás, ele faz muita pressão, irmãos, pressão, para tirar cristãos sinceros da presença de Deus. Por quê? Porque o cristão sincero, ele dá frutos. E ele se torna, literalmente, uma luz para o mundo. E Satanás tem pavor disso. Que pessoas realmente assumam Jesus, que se encham do Espírito de Deus, e que orem para valer, e assim vençam os problemas, e muitas coisas que o próprio diabo está trazendo, e está atuando.
Então o diabo, ele odeia cristãos guerreiros, ele odeia homens e mulheres de oração. Satanás, ele não suporta pessoas, irmãos, com o coração quebrantado para obedecer a Deus, porque se tornam aqueles filhos assim amorosos do Pai, que o Pai vai conduzir, como o bom pastor que Jesus é, conduzindo as suas ovelhinhas, como falamos no culto de semana passada, numa sexta-feira, que Jesus, ele não nos tem como números no céu. Você não é um número no céu. Ele diz que ele nos chama pelo nome. Você vê que no Salmo 91, o Senhor Deus diz que ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Às vezes o cristão pensa errado, irmãos, porque a luta está perdurando, mas não está percebendo que está havendo uma oposição de Satanás tentando destruir a fé daquele cristão, que pode estar abalada, que pode estar enfraquecida. Você vê que tem conselhos de Papai do Céu nas Escrituras, na Bíblia, tem conselho do Papai do Céu, de Deus, o Senhor Deus, como Pai, dizendo, melhor é serem dois do que um, que se um cair, o outro levanta seu companheiro. Quem conhece essa palavra? Então, está lá em Eclesiastes. Não vamos lá, para a gente não movimentar muito a Bíblia, porque principalmente, por exemplo, quem está começando a caminhada de fé, né, precisa entender assim o passo a passo. Então, irmãos, tá? A caminhada aqui na terra, a nossa vida aqui na terra, tá? É como uma construção. Você aceitou Jesus, você iniciou uma nova construção na sua vida. Uma construção para que ela seja assim bem iluminada. Não pode faltar uma boa iluminação. Uma construção que literalmente, né, mostre que você trabalha, que o Senhor Deus está contigo. Nessa construção tem vários elementos que são investidos ali, e um deles é a perseverança. Muita gente, irmãos, deixa de conquistar bênçãos, entristece o Espírito Santo e arrisca a sua salvação quando dá paradas na fé. Para de orar porque desanimou. Olhando para os lados, fica vendo defeitos e erros de outros cristãos, ou até mesmo os escândalos que estouram, não é? E a pessoa desvia os seus sentidos, o seu coração, e acaba se perdendo. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, Jesus falou sobre tudo, e usou apóstolos, como Pedro, Paulo, apóstolo Paulo. Paulo, por exemplo, ele diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, surgiriam tempos muito trabalhosos, que as pessoas mudariam o comportamento de forma absurda, que as pessoas seriam muitas amantes de si mesmas, ou seja, tão egoístas que só pensariam em si mesmas. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto isso. Assassinatos em família. É lamentável, é triste. Eu não quero ficar falando dessas notícias. Vocês sabem que estão... Você está em outra terra. Você está na terra da luz de Cristo. Você está na terra do amor de Cristo. Pastora, mas todo mundo não está nessa terra? Lamentavelmente não, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz claramente que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor de Cristo. O reino do amor de Cristo. Ou seja, aqui estávamos na escuridão. Não conhecíamos a Deus, embora falássemos dele. Você quer ver como a maioria no mundo vai com Deus. Não é assim que as pessoas normalmente se despedem? Vai com Deus. Mas você não sabe nem qual é o Deus aqui, ao qual ela serve. De que Deus ela está falando? Não sabe. Então, tantos deuses. Pessoas dizem assim, se Deus quiser, falam em Deus. Mas é tudo assim no ar, tudo assim, não é? Tudo assim, sem um ajuste, sem um conhecimento da verdade. Como o apóstolo Paulo disse, aprove a Deus, Deus quis salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus,
com o coração aberto para entender, o Espírito Santo, ele ensina, ele esclarece. É impressionante a certeza que vem no coração, que ninguém consegue tirar. Você viu que o apóstolo Paulo falou dele e dos seus apóstolos. Ele disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem conhece essa palavra? Olha então a pergunta que ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, ele tinha tanta certeza do amor de Cristo, não tinha dúvida nenhuma nele. Toda pessoa, irmãos, que não colocar o coração e os sentidos, tá, na grandeza do amor de Deus, Satanás vai levantar dúvidas. E esses filhos de Deus, quando virem coisas erradas no meio cristão, quando ouvirem de escândalos com o povo, muitos se desviam, muitos, mas muitos mesmo. Aí o Senhor Jesus, ele avisou, ele preparou, ou seja, ele não deixou o seu povo à deriva para dizer, ó, vai acontecer isso. Então deixa eu mostrar para os irmãos, por que tanta gente interrompe a sua caminhada, por uma sagacidade do diabo, que elabora um plano para fazer cristãos sinceros interromper sua caminhada de fé. Abra em Mateus 24. Mateus 24. É o versículo 12 e o versículo 13. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lembrando aqui, irmãos, que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, na forma de homem. Aí o versículo 12. Quem lê comigo em voz alta? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, o versículo 12, essa palavra, Jesus dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso está sendo a realidade. Quantas pessoas, irmãos, estão achando que não vale a pena fazer o bem, porque muita gente, a quem fez o bem, fez mal. Tem gente que faz o bem e recebe um troco completamente contrário. Você vê às vezes uma criança cresce, criado por uma avó, um exemplo, pais abandonaram, um caso das mídias, não muito distante, a avó criou o neto. Essa história de dizer, meu filho não vai passar pelo que eu passei, meu netinho, né? Tudo, irmãos, o amor ensina, o amor exorta, o amor corrige com mansidão, com amor, com brandura, mas o amor põe limites. Aí criou o neto, fazendo todas as vontades, dá mesada sem o cidadão fazer nada na vida. Para com isso, meu, eu sou contra isso. Opa, errado, irmãos. Errado. Aí dá tudo, vai para a escola, vai para o nível médio, se envolve com amizades, daqui a pouco, tudo que recebeu da infância, as más conversações corrompem os bons costumes. Caiu nas drogas, começou a furtar coisas de casa, pressionou a avó. Irmãos, no dia do aniversário dele, ela está na cozinha fazendo um bolinho para ele, um bolinho. Ele chega, quer o dinheiro. Meu filho, eu não tenho, que eu acabei de gastar comprando coisinha para fazer uma festinha para você. Simplesmente a matou. Só isso, ele matou. Aí muita gente diz assim, para que eu vou constituir família? Para, meu irmão. Família não foi invenção do homem, foi de Deus. Criação de Deus perfeita. Mas não vale a pena, olha o estado do ser humano. Você é um ser humano, seja você diferente, você é de Deus, você é de Jesus. Faça a diferença. Jesus disse, não seguirás a multidão. Então não segue a multidão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Professores espancados em sala de aula,
não suportaram e desistiram da carreira. Não foi brincadeira. Outros professores não passaram por isso, mas colocaram os olhos nisso e se entristeceram. Esfriaram na profissão com a maior tristeza. Estão errados? Não. Olhando pela ótica natural e humana, não. Agora, se conhecerem a Jesus, vão entender não só que devem desempenhar o seu trabalho, como principalmente que Jesus vai protegê-los. É aí que começam as diferenças. Se o cristão se desolar, se o cristão desanimar, olhando para as falhas e erros dos outros, ele está errando mais ainda. Ele está errando mais, porque ele está desviando os seus olhos. Ele não está olhando para Jesus, para a perfeição de Deus, para o amor de Deus, para os cuidados de Deus. Você é um com Deus, então seja um com Ele. Pare de olhar para os erros dos outros, porque se você colocar os sentidos nisso, você só vai esfriar na sua fé e no próprio amor a Deus. Igreja, vamos despertar. Nós tivemos aqui há poucos dias o caso de Josué e Caleb, os únicos que seguraram firme a promessa de Deus e não esfriaram na fé em nada, não retrocederam em nada e não pararam. O próprio Deus os elogia dizendo que eles perseveraram em crer. Eles perseveraram em crer. Tem gente que começa a faltar o trabalho revoltado, sabe por quê? Porque tem colegas que faltam a vontade. Se é um setor onde não há muita vigilância, né, tem uma chefia mais, tem, não tem? Então, todo mundo está faltando, também hoje vou fazer o que todo mundo, eles estão fazendo também, vou ter meu dia. Mas, e os olhos do Senhor? E os olhos de Deus não estão sobre você? Você não é filho? Você não é filha? Por que vai desanimar no trabalho por conta dos erros dos outros? Então, muita gente está esfriando o amor a Deus, irmãos, e interrompendo sua caminhada. Como disse no domingo, tem gente que não larga a igreja, mas a fé já não é a mesma lá do início. O amor a Deus nos esforços para agradá-lo já não são os mesmos. Já não há mais aquela busca do poder de Deus para não deixar o diabo brincar em nada na sua vida. Essa guerra espiritual, ela continua, é dia e noite. Quantas vezes uma pessoa, eu lembro de um caso da Clarimonde Mello, irmãos, em que um marido, um senhor, se converteu depois da esposa, e ele acendeu uma chama de fé tão bonita, que ele disse: pastor, se eu conhecesse esse Jesus há mais tempo, eu seria sacerdote da minha casa há muito mais tempo, teria mudado a história dos meus filhos. Eu agora luto por eles, mas eles são adultos, né? Já foram criados no mundo, no meio dos erros, das falhas, achando que tudo era normal, como eu achava. Ele disse: hoje, pastor, que visão que Deus dá, que coisa linda, de criar filhos no temor a Ele, né, na obediência, com poder, vencendo as obras do diabo, crescendo na fé e abrindo portas. Ele disse: se eu soubesse disso. Aí disse: pastor, a senhora vai me perdoar, não estou falando aqui mal da minha esposa, está aqui do meu lado, ela estava do lado dele, tá? Mas ela é bem devagarinho na fé. Mas ela o ganhou para Jesus. Só que uma certa madrugada, ela acordou passando mal. E literalmente, irmãos, estava desfalecendo. Ele olhou e disse: olha, ela estava morrendo. Ficou igual uma cera, estática, dura. Ele disse: pastora, o pouquinho que eu aprendi, eu não deixei em dúvida. Falei: Jesus, é agora. Jesus, no teu nome, esse espírito de morte vai sair dela. E vai sair, você vai sair dela agora. E deu a ordem, disse: em nome de Jesus. Pastora, deixa ela contar para a senhora. Aí disse: pastora, eu abri os olhos, parecia que tudo rodava, foi parando. Ela disse: eu voltei, não sei onde eu estava. Uma coisa é certa, meu irmão, o diabo atacou. Só que ele, numa simplicidade, novo convertido, atacou aquele espírito, aquele mal, e a esposa voltou. E se ele não tivesse com a chama da fé acesa? E se ele não tivesse
buscado esse entendimento? E se ele não tivesse firme na comunhão com Deus, na hora que mais precisou? Porque ele falou, me emocionou bastante. Ele disse assim, ela é lentinha na fé, mas eu amo essa mulher. Gostoso, né? Então, olha que bonito. Ele disse, pastora, fiquei todo bobo, Jesus me atendeu e o diabo me obedeceu. Achei lindo esse testemunho, tão simples, irmãos, mas tão glorioso. Por que tanta gente, irmãos, interrompe a caminhada, deixando a chama da fé se apagar, deixando a chama do amor esfriar, porque vê tantas coisas erradas, ou tanta gente errada, e diz, não vale a pena, não vale a pena. Houve um momento de Jesus, que ele já estava com um número muito grande de discípulos, porque no início foram os 12, mas aqueles 12 saíram para pregar. Então, onde Jesus estivesse, as multidões se aglomeravam, e os discípulos iam de cidade em cidade, enviados por Jesus. Então eles voltavam trazendo as novidades de muita gente salva, gente curada, gente que estava crendo, gente que tinha sido libertada de demônios. E o ministério de Jesus crescendo, né? Falando de Jesus fisicamente aqui na terra. Mas houve um momento em que Jesus começou a apertar com os ensinamentos, para dizer assim, deixa eu fazer os ajustes, para ver se eles querem mesmo o céu, se eles querem andar com Deus, se eles querem atender, se eles querem largar essa bagunçada toda aí. Vamos ver exemplo. Aí deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Vai comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Dá uma olhada só no versículo 60 e depois a gente dá um salto para o outro, para o entendimento. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Quem lê comigo, irmãos? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Uma senhora, alguns dias atrás, algum tempo atrás, não foi agora esses dias, uma senhora, há um tempo atrás, disse que estava se preparando para casar com o seu namorado, os dois já de idade avançada, ele divorciado, ela solteira. Ela virou para mim e disse, pastora, as condições financeiras ainda não dão, então a gente está só no namoro, mas será que Deus vai rejeitar a gente se a gente tiver intimidade agora? Que pergunta. Não, será que a gente está em pecado? Eu falei, claro que está em pecado. Ela simplesmente arregalou os olhos e olhou, levou um susto. E eu falei, a senhora quer ouvir o que lhe agrada ou a senhora quer ouvir a verdade? Porque a verdade é o que está escrito. Relação íntima fora do casamento, se são pessoas livres, é fornicação. E se algum é comprometido, é o adultério. Isso está na Bíblia. Tá. Obrigada, tá? Não voltou mais. Não voltou mais. Então eu peço que você dê uma olhadinha agora no versículo 66. Quem lê comigo? O 66. O 66, vai. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Duro é ouvir esse discurso. Duro é ouvir esse discurso. Duro é ouvir esse discurso. E quando a perseguição ou a pressão aumenta sobre alguém que está buscando a Jesus com toda sinceridade e tem um propósito firme, ninguém me tira da presença de Deus, ninguém vai me afastar de Jesus, ninguém vai roubar a minha salvação eterna, ninguém vai impedir que eu verdadeiramente ande com Jesus. Aí o diabo faz pressão de todos os lados, pressão e pressão.
Aí muitos cristãos não entendem por quê que as bênçãos não são assim de enxurrada, que as portas não se abrem de uma vez, porque tem que buscar, irmãos. Deus vai usar você e você que vai fazer essa obra na sua vida. A tua oração é ouvida por Deus, Ele te escuta. Mas aí desanima, entristece e não ora. Aí se aborrece e fica com raiva. Está dentro da igreja, mas a caminhada de fé está sendo interrompida. Parou, a raiva parou. As orações não estão subindo, a raiva parou. A mágoa fez entristecer, fez se fechar. Aí não libera o perdão. Pronto, interrompeu, montou acampamento da derrota. Tem que levantar dali e avançar para vencer. Caminhada interrompida. A nossa vida aqui na terra, ela é uma construção. Então a pressão veio, mas eu luto contra as fraquezas e vou me fortalecendo na palavra e pelo Espírito Santo. Eu me esforço, você se esforça, vamos falar de você. Você ouve louvores que te levantem. Você tem a palavra dentro de você que te dá o ânimo. Deus falando com você, vai meu filho, não temas, eu sou contigo, vai. Um dia Deus já falou isso com você. E você sabe que Deus falou isso com você. Então você vai. E o diabo tentando fazer pressão. E aí joga alguém da família contra você. Você libera perdão. Antes de dormir você ainda ora por aquela pessoa com todo o amor para ela se converter, para ela enxergar a verdade. Aí Deus diz, vai meu filho nessa caminhada de fé, vai nessa caminhada limpa, vai nessa caminhada de perdão, vai nessa caminhada de poder, vai. Mas tem gente, irmãos, que com problemas à sua volta, para. Então tem muita gente dentro das igrejas, na caminhada de fé interrompida, literalmente parada. Isso quando não voltam atrás, não retrocedem. Então, a nossa vida é comparável a uma construção. Se faltar material, a obra para. Se ela não for retomada em tempo hábil, ela pode se perder sim. Ela pode. As tempestades, a erosão, vai corroendo. Daqui a pouco as ferragens estão expostas. Ferrugem tomando conta. Até que seja um material de alta qualidade, mas se for tempo, vai prejudicar. Vai impedir, ninguém vai poder entrar ali, não vai desfrutar. Tem gente que chega perto da bênção, irmãos, mas não consegue tomar. Então tem muita gente que começa bem com Jesus, mas quando as pressões aumentam, muitos param e alguns até abandonam a fé. Como falamos no domingo, a chama da fé não pode se apagar, não pode esfriar, mas a chama do amor a Deus, meu irmão, ela tem que estar forte, dia e noite, porque o diabo sabe muito bem onde ele consegue alguma coisa, quando alguém se revolta contra Deus. Como aquele povo no deserto. Queremos voltar para o Egito. Esse Moisés, cadê esse Deus, cadê essas promessas, cadê a promessa de Deus? Cuidado com o que se passa dentro de você, cuidado com o que sai da sua boca. Então, irmãos, seguir a Jesus, quando todas as circunstâncias são favoráveis, meu irmão, a questão é seguir a Jesus dia e noite, quer esteja tudo bem, quer a pressão seja forte. Mais forte é Jesus. Não interrompa a sua caminhada, para não entristecer o coração de Deus e não dar brecha para o diabo, que com certeza vai dar grandes gargalhadas se conseguir parar um cristão sincero. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14.
Vamos aqui ao versículo 28. Só um trechinho do 28 ao 32 para um entendimento assim mais amplo de não interromper a caminhada com Jesus. Versículo 28. Quem lê comigo? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Dá uma paradinha? Só esse trechinho aqui do 28 ao 32, que dá um contexto assim bem claro, bem compreensível, de não interromper a caminhada de fé com Jesus. Não parar. Quando você aceitou Jesus, você entrou no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Mesmo que pareça que nada está acontecendo de bom, se você está alimentando a sua fé e orando, Deus está trabalhando, pode ficar tranquilo. Quando menos você esperar, a obra parece pronta. O que não pode, irmãos, é o cristão deixar de caminhar e avançar. Quantos dias, num mês ou em um ano, um cristão desanimado deixou de orar? Deixou de alimentar a sua fé, entristeceu até com Deus, não falou nada, mas entristeceu. Poxa, Deus não está me atendendo, poxa, Deus não está me... Pô, que luta com esse filho, poxa, que luta no casamento, poxa, aquela perseguição no meu trabalho, poxa. Deus está observando tudo e trabalhando, mas você não está percebendo. Existe uma oposição, irmão, Satanás existe. Jesus disse que ele é nosso adversário. Opositor. Então há uma guerra espiritual. Quando o problema parece muito grande, parece então que, olha a simbologia, que esse rei adversário, ou seja, parece que ele está no poder, o problema, a coisa que não se resolve, a dificuldade é grande. Parece que são 20.000 contra 10.000, ou seja, parece que eu não tenho condições de vencer isso. Sozinhos não. Mas você já observou como Jesus gosta de tomar uma batalha de um filho quando ele lança sua fé? Por exemplo, tem vários casos no Antigo Testamento de guerras entre reis. Quando os reis inimigos, um se levantava contra o rei de Israel, se o rei de Israel clamasse a Deus, Deus entrava em socorro dele. Um exemplo foi o rei Ezequias. Um outro rei bandidão, cheio de poder, chamado Senaqueribe, mandou um recado para ele, disse: olha aqui, vou invadir teu reino, vou acabar com tudo, vou pegar tudo para mim. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias chamou Isaías, o profeta Isaías, e pediu a Isaías para orar junto com ele. A Bíblia diz que os dois oraram. Que oração não foi essa, hein, gente? O rei de Israel e o profeta Isaías, pelo amor de Deus, sai de perto, porque vai descer fogo. Mas, no entanto, Ezequias não tinha um exército de guerra poderoso para enfrentar Ezequias. O Ezequias, o rei de Israel, não tinha para enfrentar Senaqueribe. Senaqueribe tinha um exército gigantesco, aparente, todo poderoso. Mas, no entanto, sabe o que Deus falou? Eu vou parafrasear para resumir. Deixa essa guerra que eu guerrei para vocês, não tenham medo. Acabou. Deus falou para Ezequias assim, ó: com ele está o braço de carne, apenas o ser humano. Com vocês está o meu poder. Ou seja, deixa que eu guerrei. E a coisa foi tão bonita, irmãos. Então, o que acontece? O diabo faz pressão para o cristão esfriar na fé, esfriar o amor a Deus.
Porque quando ele esfria na fé e o amor a Deus, ele para essa caminhada, a construção para. Então pensa numa construção, faltou material, faltou a fé. Faltou material, faltaram as orações. Faltou material, faltou a perseverança. Então a obra parou. Se continuar parada, não vai chegar a lugar nenhum. Se continuar parada, vai se estragar o que se construiu. Se continuar parada, nunca se vai desfrutar. Pois o diabo é mestre em fazer cristãos pararem, cristãos retrocederem, tirar gente da obra de Deus, pastores de púlpitos, membros, ovelhas, né, roubar do meio do rebanho para levar para o mundo, enfim. Então Jesus veio com essa parábola, a parábola acerca das providências, para dizer, olha aqui, olha só, qual de vocês quer edificar uma torre e não senta primeiro para fazer contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Um homem e uma mulher querem se casar. Aí a gente senta, e aí eu pergunto assim, olha só, eu pergunto assim para ele. O meu querido irmão é um homem paciente? Ela olha assim, atravessado para ele. Não, tem que falar a verdade. Eu sou meio espoleta, sou meio estourado, eu sou meio nervoso, eu sou meio assim para ontem. Eu digo, então, já não temos como levar esse casamento adiante. Que? Não tem como. Ele vai rolar na ribanceira, porque o diabo vai dar um empurrão. Paciência é um dos elementos de uma construção que dá solidez, que dá estrutura. Porque a paciência para resolver problemas não é na hora do estouro. Ela vai te levar a um momento propício e oportuno para conversar e resolver a coisa com tranquilidade. Mas nesse ínterim, entre o estouro e a conversa, tem a oração, tem as orações, tem ali o crescimento da sabedoria de Deus. Então a paciência sustenta muitos casamentos. E a pessoa persevera em ser paciente, persevera em ter esse material. A construção vai ficar pronta, vai chegar ao fim do casamento. Ou seja, ao fim da história, da vida, casado. Aí eu pergunto para ela, e você? Você verdadeiramente sabe passar por cima de problemas? Você sabe deitar sua cabecinha no travesseiro à noite, tendo liberado perdão para tudo que ruim que alguém fez para você durante o dia? É difícil, né, pastora? Falei, então você também não tem material para o casamento. Essa construção, nenhum dos dois tem material. Como é que vocês vão construir um casamento sem materiais? Não tem paciência. Não tem um sentimento de perdão permanente no coração? Não tem casamento que dê certo. Porque o diabo vai jogar as setas e um vai estourar, o outro vai ficar magoado. Acabou. Enquanto você está lá, deitado no travesseiro, Satanás está fazendo oficina na tua cabeça. Olha o que ele fez. Aí surgem aquelas palavras no som da voz dele, estourando, ecoando na mente. Aí levanta, vai chorar, vai para o canto. Aí ouve a palavra, aí decide perdoar. Aí o diabo apronta. Daqui a 15 dias já tem outro estouro. Enquanto não produzir esses materiais, a obra não fica pronta. Tudo já podia estar resolvido, Jesus já podia ter trabalhado nele, mas faltou material. Jesus já podia ter feito essa obra, mas faltou material. Muita gente arrisca perder sua salvação, irmãos, por caminhadas interrompidas. Interrompeu a caminhada da fé, interrompeu a caminhada de crer, interrompeu a caminhada de orações, interrompeu a caminhada do perdão. São materiais que você tem para a sua obra avançar, Mas esses são considerados os bobinhos. Olha o que Jesus falou aqui, observa de novo comigo, vamos lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Você quer casar sem ter paciência? Então não case. Porque quando surgir a primeira turbulência, o primeiro choque, acabou. Vai um para cada canto. Faltou material. Se chegar a esse ponto, nunca teve perseverança. Nunca foi uma pessoa perseverante naquilo que propõe a fazer. Quem se casa tem que ter perseverança dentro de si. Um senso de perseverança para dizer, vou até o fim. Mas pastor, é muito difícil.
O que levou essas pessoas a chegarem ao casamento? Eu sempre pergunto, eu digo, vem cá, o que levou vocês ao casamento? Foi apenas a atração física? Porque isso é o que o mundo mais vê. Olhou, se apaixonou, né? Um se entregou ao outro e acabou. Porque só queria aquele momento, aquilo. Mas quer construir uma família? Esses momentos de intimidade fazem parte. Deus quis, Ele criou assim. Mas um casamento tem uma estrutura. Ele tem que ter bases sólidas. A convivência em família, se não houver um coração limpo que saiba perdoar, convivência em família fica difícil. Por quê? Porque está ali o tempo todo, está junto. Então, irmãos, quem quer construir sua torre, quer construir seu edifício, que é a vida, tem que ter materiais. E um desses, e de peso, é perseverança em tudo o que é bom. Persevere em perdoar. Persevere em estender misericórdia. Persevere, acima de tudo, na fé, em amor a Deus. Pastor, é difícil. Não é difícil, sabe por quê? Porque você não tem que olhar para o lado e copiar ninguém. Seja você mesmo, é você com Deus. O que é o perfeito amor? O amor que Deus teve pelo ser humano. Ele se entregou. Ele derramou o seu sangue. Ele deu a sua carne. O que mais ele faria? Ele foi ao auge do sofrimento. Ele foi ao fundo da dor para morrer pelo ser humano, para dizer, eu morri por você. Ele diz, eu carreguei as tuas dores. Então eu te amei e eu fiz tudo por você. As pessoas hoje dizem assim, eu te amo, porque estão recebendo, não porque estão dando. Então o marido quer tudo da esposa, mas não quer tudo para a esposa. Esposa quer tudo para si, mas não quer tudo para o marido. Um casal jovem, há uns anos atrás, me procurou. E a moça era a mais agitada. Ô pastora, nós combinamos uma coisa e agora aconteceu outra e ele quer tudo diferente. O que vocês combinaram e o que está diferente? Nós combinamos que quando tivéssemos condição financeira, nós dois faríamos a faculdade. Só que agora ele chega com a história que ele vai fazer, eu vou ter que esperar. Aí ele, olha só, eu posso falar? Ele virou para a esposa, eu posso falar? Não, para, depois que eu terminar você fala. Falei, o negócio é sério. Aí ele disse, pastor, nós tínhamos combinado isso, antes do casamento. Só que eu trabalho numa multinacional e eu exerço praticamente um cargo de confiança. E aí a empresa está investindo em mim aqui no Brasil. Só que para eu ocupar esse cargo oficialmente, profissionalmente, tá, e ter até o meu salário muito mais elevado, não é? Ajustado de acordo com a classificação, com o posto, eu tenho que fazer a faculdade e a própria empresa vai pagar a minha faculdade. Ela não quer entender isso, que eu não estou tirando do nosso para fazer. A empresa está pagando para mim, não vai pagar para ela, lógico, ela não é funcionária. Aí ela, mas eu não aceito. Eu falei, como é que é? Aí eu perguntei, senhor, diante de Deus, rapaz de Jesus, o senhor vai fazer porque a empresa está pagando. Sim, pastora. E para melhorar as nossas condições. Falei, era isso que eu ia perguntar. Qual é o seu objetivo? Eu disse, pastora, nós pretendemos ter filhos. E se eu posso crescer na empresa e ter um aumento de salário, por que não fazer um esforço? Ele disse, para mim vai ser um esforço, porque eu tenho uma carga horária X, eu vou fazer à noite. Então quem vai se sacrificar sou eu. Agora ela está assim porque eu vou fazer primeiro que ela. Pastor, o que eu ganho no momento não dá para pagar a faculdade para ela. Eu olhei o quadro, escutei tudo isso e perguntei, cadê o amor? Falei, vem cá, moça, você se uniu pelo casamento por que razão? Que foi que te motivou a casar?
um cargo de confiança, não oficializado, salário baixo. Não, pastor, a gente se ama. Eu falei, a gente? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem lê comigo? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é? Dá uma paradinha? Pode parar aí. O que ela teve do marido? Como é que pode uma esposa ter inveja do marido? Como é que pode uma esposa ter inveja do marido? Me responda, pelo amor de Deus, como é que pode uma esposa, uma mulher casada ter inveja do próprio marido? A que ponto chegaram os sentimentos humanos? A que nível, a que baixo nível? Um coração desse, me perdoa, mas não tem casamento que aguente. A instituição em si, o instituto em si não tem como aguentar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, se a empresa vai pagar, vai melhorar nossas condições. Depois melhorando, dando oportunidade, se tivermos essa, eu vou lá, pronto, acabou o problema. Ele diz, pastor, eu não proíbo, eu não faço oposição. A questão é que nós casamos com um orçamento muito ajustado mesmo. Fizemos muitos cálculos financeiros para a gente chegar ao casamento. E nos mantivemos em santidade. Agora, porque surgiu essa oportunidade para mim, ele disse, a minha casa está um problemão, só tem guerra, briga, reclama o tempo todo, fica jogando na minha cara que eu sou melhor do que ela, porque eu vou fazer, porque ela não vai fazer, porque eu vou para frente, ela vai ficar para trás. Inveja no casamento. Olha, eu vou dizer para vocês, irmãos, com esses anos todos que eu tenho no ministério, eu fiquei assustada. Eu falei, que coração é esse, gente? Que coração é esse? Me perdoar a brincadeirinha aqui, mas dormindo com o inimigo, não? Pô, a pessoa tem inveja. Pelo amor de Deus, irmãos. Então, pessoal, olha só, irmãos. Satanás, ele faz uma pressão violenta em todo cristão sincero, para esse cristão largar Jesus, para esfriar na fé, para perder o amor a Deus. Porque se você agradar a Deus, meu irmão, não tem quem impeça Deus de te abençoar. Persevera. E para terminar, nós vamos ler o que nós lemos no domingo. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, para a gente encerrar. Apocalipse, capítulo 3, foi a leitura de domingo aqui. Quem lê comigo? Em voz alta, vamos juntos? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nunca deixe o seu amor a Deus esfriar. Domingo, nós ouvimos, nunca deixe a sua fé esfriar. Hoje nós estamos ouvindo, nunca deixe, nunca permita que o seu amor venha a esfriar. Talvez haja alguém aqui cujos pais não foram tão maravilhosos em tanto amor por você. Se eles não tinham Jesus, eram cegos espiritualmente. Perdoe, mas ame os seus pais. Eles foram o canal que Deus usou para trazer você à vida. Porque Deus te quis. Talvez a própria vida não tenha sido boa com você, mas você encontrou Jesus e viu o quanto Ele foi bom com você, e o quanto Ele te amou e te ama, porque Ele foi à cruz, derramou sangue por você. Mas Ele espera perseverança. Ele espera que você o ame e ande com Ele dia e noite, cada dia. Sabe por quê, irmãos? Porque cada dia que passa, não é um dia a mais. É um dia a menos na história da vida, só é a mais na construção. A sua construção pode aumentar cada dia. Quando chegar a hora,
a sua vida espiritual está pronta. Jesus vai dizer assim: vem, bendito do meu Pai, você me serviu. Vem, bendita do meu Pai, você me amou. Vem, benditos do meu Pai, vocês confiaram em mim. Venham, benditos do meu Pai, vocês venceram. Quem segue a Jesus cada dia, irmãos, e não abandona Jesus, não esfria a chama da fé e não esfria a chama do amor, esse é o verdadeiro vencedor. Diga graças a Deus. Obrigada, Jesus.